Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde que meu marido me deixou para viver com outra mulher, que a minha vida tinha virado de ponta cabeça. Sabe quando tudo começa a dar errado? Para começar, caí numa depressão tão profunda que passei a faltar no emprego, mas direto, né? De repente senti aquele desânimo, não tinha ânimo nem para levantar da cama. Para mim a vida tinha perdido sentido. Eu não sentia mais alegria em nada. Quando o desânimo batia de um modo mais profundo, eu ligava na empresa, falava com meu chefe, inventava uma desculpa e não ia trabalhar. Até que no fim, como geralmente acontece nesses casos, né? Aconteceu o inevitável. Acabaram me mandando embora. Que patrão que vai querer manter um funcionário que vive faltando? Não tem como. Meu chefe começou a me pedir atestado médico para justificar as minhas faltas. Só que não ia nem consultar. Eu faltava porque não tinha ânimo nem para levantar da cama. E no fim, mesmo com todas as chances que ele me deu, eu acabei sendo demitido. O pior é que eu andava tão amargurada que, em vez de me preocupar, não dei a mínima. Pelo contrário, achei até bom. Assim, pelo menos, não precisava botar o nariz para fora da porta. Desde a minha separação, que eu voltei a morar na casa da minha mãe. E ela andava tão preocupada comigo. A coitada não sabia mais o que fazer para ver se eu conseguia reagir. O problema é que eu não queria reagir. Minha vida, repito, tinha perdido o sentido. Simplesmente me entreguei à depressão até chegar ao fundo do poço. O tempo, no entanto, foi passando. Aos poucos eu fui dando uma melhorada. Até que um dia me olhei assim no espelho e fiquei me perguntando em pensamento: o que você está fazendo da tua vida, Kátia? Está na hora de reagir, mulher. Naquelas alturas, já fazia 1 ano e 3 meses que meu marido tinha me abandonado. Olha, quer saber? Já nem doía tanto. E eu achei que já fosse hora de retomar as rédeas da minha vida. Um dia, escutei uma conversa da minha mãe com a minha tia. E olha, aquilo me causou um baque. Pelas tantas, a tia falou: nossa, a Kátia é uma mulher tão bonita. Mas parece que envelheceu uns 10 anos depois que o Sandro largou dela, né? Olha, foi nesse dia que eu me olhei no espelho e tomei a decisão de dar uma guinada. O primeiro passo foi tentar arranjar um emprego. Só que parecia que todas as portas tinham sido fechadas para mim. Nada dava certo. Olha que fase. Parecia até que, sei lá, não sei. Minha vida só desandou. Aliás, eu cheguei a comentar com a minha mãe. Vai ver que foi aquela outra, viu? Que colocou meu nome na boca de um sapo aí, mãe, porque tá dando tudo errado, mãe. Nada dá certo. Minha mãe, coitada, tentando me animar, retrucou: sabe o que você tá precisando, filho? Rezar um pouco, viu? Ouvir um pouco a palavra. Isso aí é falta de Deus na tua vida. Por que você não vai comigo do culto? O pastor Giovanni é um homem tão bom. Quem sabe ele possa te ajudar. Quem sabe ele não consiga um jeito de abrir teu caminho. Eu nunca fui uma pessoa religiosa. Nunca. Tanto que a minha mãe vivia me chamando para a igreja com ela. Mas eu nunca fui. Até que, diante de tantas dificuldades, sabe, era tanto obstáculo, tanta coisa ruim, tanto resultado negativo, um dia resolvi seguir o conselho da minha mãe. Quem sabe eu andasse mesmo precisando de um pouco de consolo espiritual. Enfim, acabei indo ao culto com ela. Era uma igreja bem acolhedora. O pastor, em vez de ficar no altar, ele costumava pregar caminhando assim pelo corredor. Ficava mais perto das pessoas. E quando passou por mim, aconteceu uma coisa assim que eu estranhei. Porque ele parou de caminhar. Inclusive, parou de falar. E durante alguns segundos ficou me olhando assim, fixamente.
Olha, foi um olhar tão profundo que me fez até estremecer. Cheguei a pensar, não é que esse pastor tem mesmo capacidade de perceber quando a gente está precisando de ajuda? Vai ver, a minha mãe tinha razão. Ele recomeçou a pregar e continuou caminhando ali pelo corredor. Até que no fim do culto, quando já estávamos indo embora, eis que ele nos abordou, eu e a mãe. Falou que tinha notado que era a primeira vez que eu ia àquela igreja, que sabia meu nome, o que eu estava buscando, sabe? Parecia até que ele sabia dos problemas que eu estava passando. Minha mãe nem me deixou responder. Essa é minha filha, pastor. O nome dela é Kátia. Minha mãe acabou falando até mais do que devia. Começou a dizer que eu estava cheio de problema, que nada estava dando certo na minha vida, que alguém devia ter feito um trabalho, sabe, para mim. Por isso é que eu estava ali, porque precisava que ele abrisse os meus caminhos. Ao ouvir aquilo, o pastor sorriu. Eu senti mesmo uma energia diferente em você, sabe? Por que você não dá uma passadinha aqui no escritório amanhã? Vem que eu vou ver o que eu posso fazer para te ajudar. Sabe, eu andava tão sem perspectiva que eu achei que ele pudesse mesmo me ajudar, de alguma forma. Até porque ele tinha, assim, um jeito de olhar tão penetrante. Parecia que ele conseguia ler o pensamento da gente. Aquele gesto, por exemplo, de ele parar assim no corredor, quando olhou para mim, e ficar me olhando, parecia que ele estava lendo o meu pensamento. Sabe, percebendo que eu estava precisando de ajuda. Ele até comentou que se eu quisesse, poderia incluir o meu nome na lista dos grupos de oração. E eu concordei. Na situação em que me encontrava, se fosse para ajudar, tudo que viesse eu aceitava. Depois até comentei com a minha mãe. Nossa, mãe, a senhora tinha razão, viu? Esse pastor parece ser um homem bom mesmo. Não te falei? Você vai ver. Ele vai te ajudar. Você vai sair dessa, viu, filha? Resumindo, no dia seguinte, acabei indo à igreja conversar com o pastor, do jeito que ele tinha sugerido. Ele estava no escritório falando com uma pessoa. Eu esperei até que fui recebido. Nem eu mesma sabia o que ele queria falar comigo. Me recebeu tão bem. Sabe, foi uma conversa assim, normal. Ele quis saber o que estava se passando, qual é o sofrimento que eu estava vivenciando, e eu contei tudo. Quer dizer, tudo. Omiti alguns detalhes, mas contei sabe, a parte principal. Enquanto a gente conversava, ele de vez em quando me olhava daquele mesmo jeito que tinha me olhado no dia anterior, na noite anterior, como se quisesse penetrar na minha mente. Até que no fim, pediu que eu continuasse frequentando os cultos e falou que ia me ajudar, que inclusive falaria com os conhecidos para ver se conseguia um emprego para mim. Olha, confesso que eu fiquei impressionada, viu? Porque a gente nem se conhecia. E ele já se mostrou assim, tão solícito, com tanta vontade de me ajudar. No fim, agradeci. E quando fui me despedir, ele pediu que eu esperasse um pouco, que também já estava de saída, que assim poderíamos ir embora juntos. Ele me daria uma carona. Eu podia ter agradecido e até dito que não precisava, mas fiquei sem jeito de recusar. Ele então fechou o escritório, entramos no carro e como já estava no horário de almoço, ele perguntou se eu estava com fome, se tinha comido alguma coisa. E eu falei a verdade que não. Queria almoçar lá em casa, casa da minha mãe. Aí ele perguntou se podia me pagar um almoço. Sabe quando você fica sem saber o que falar? De todo modo, agradeci, mas falei que precisava ir embora. Até porque tinha outras coisas para resolver. A mãe também estava me esperando. E mesmo tendo ficado assim meio frustrado, isso eu notei. No jeito dele, ele acabou me levando direto para casa. Antes que eu saísse do carro, ele olhou assim para mim e me deu um beijo no rosto. E falou aquela frase:
Gostei muito de te conhecer, viu, Cátia? Espero te ver mais tarde lá no culto. Não vai faltar, viu? Olha, eu não sei nem como falar isso. Mas me bateu assim um pressentimento. Uma coisa tão esquisita. Principalmente porque depois que desci do carro, ele ficou me acompanhando com o olhar até que eu entrasse. Talvez eu estivesse enganado, não sei, mas me pareceu que ele me olhou assim, de um jeito meio malicioso, juro. Mas enfim, quem sabe não tivesse nada a ver, fosse apenas uma impressão de um momento, tanto que tratei de esquecer aquilo. Acabei indo com a mãe ao culto, no final do dia. Até troquei algumas palavras com o pastor, no final. Dessa vez, inclusive, fiquei conhecendo sua esposa, seus filhos, que estavam na igreja, e toda vez que eu frequentava o culto, ele parece que me dispensava assim uma atenção diferenciada. Vinha se despedir de mim no final do culto, conversar comigo, e quase sempre me olhava daquele mesmo jeito. Uma coisa que me deixava sem sair. Eu ficava tão sem jeito porque, sei lá, não queria fazer mau pensamento do pastor, mas pelo modo como ele olhava para mim. Nessas alturas, já fazia mais de um mês que eu frequentava a igreja, até que numa quarta-feira, para minha surpresa, apareceu ali em casa ninguém menos do que o pastor. Disse que tinha vindo conversar comigo sobre o emprego, né? E que ele tinha negociado, digamos assim, com um conhecido dele. Eu o convidei a entrar. Ele perguntou se eu estava sozinho. Falei que sim. Minha mãe estava trabalhando naquele horário. E olha, nos 10 primeiros minutos de conversa, ele falou de tudo, menos sobre o emprego. Ficou ali fazendo perguntas pessoais, inclusive sobre o meu casamento fracassado, sobre o meu marido. O tempo todo me olhando daquele modo, me medindo assim dos pés à cabeça. Até que pelas tantas, para minha surpresa, falou uma coisa que eu juro, jamais poderia imaginar. Olha, Cátia, você é uma mulher tão bonita, sabe? Sei lá, acho que qualquer homem seria feliz do teu lado. Eu fiquei olhando para a cara dele sem saber nem o que dizer, porque, meu Deus, convenhamos. Se coisa que se diga, um pastor para uma fiel. Eu achei aquilo tão fora da casinha, sabe? E como se fosse pouco, tinha um modo como ele olhava para mim. Parecia que queria me despir com os olhos. Para disfarçar, eu perguntei do emprego, mas ele ficou dando voltas, depois falou que estava vendo lá com o conhecido dele, que muito provavelmente ia dar certo, depois voltou a me fazer perguntas. Olha, eu acho que, sinceramente, mesmo não querendo fazer mau juízo dele, esse homem estava nitidamente querendo alguma coisa comigo. Tudo bem, eu sei que era um pastor, e que inclusive era um pastor casado, né? Mas antes de ser pastor, era homem. E eu pude comprovar a minha desconfiança quando depois ele foi se despedir de mim. Eu apenas estendi assim a minha mão, mas ele a segurou e me puxou para junto de si e me deu um abraço. E nesse gesto, colou seu corpo no meu e ficou ali me apertando. Sabe, tem coisa que você não quer exagerar, não quer imaginar uma coisa que não está acontecendo, mas chega num momento que você percebe. E o incrível, sem que eu esperasse, ainda me deu. Olha, até hoje eu me arrepio só de lembrar. Ele ainda me deu um beijo na boca. Tudo bem que foi um beijo rápido. Apenas encostou os lábios assim nos meus, só que, mesmo assim,
eu percebi que aquilo não estava certo. Ele viu que eu estranhei e aí falou: não precisa se assustar, filho. É só um jeito fraterno da gente se despedir. Jeito fraterno de... Pois sim! Ele ficou roçando o corpo no meu, sem contar aquele beijo na boca. Beijo rápido só, até porque, naturalmente, que eu não retribuí. Olha, eu fiquei espantado, porque além de ser pastor, ele era casado, tinha filhos. Ele claramente estava querendo alguma coisa comigo. Olha, eu fiquei sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Depois ele ainda pediu que eu desse uma passada no dia seguinte, lá no escritório dele, pela manhã, para a gente conversar sobre aquele emprego. E antes de tomar o rumo, ele ainda ficou olhando para mim daquele modo que eu, sinceramente, detestava. Aquele sorrisinho malicioso assim no canto da boca. Olha, eu fiquei até com medo que ele tentasse mais alguma coisa. Esse cara não queria me ajudar coisa nenhuma. Ah, mas é um pastor. Tudo bem que é um pastor, mas esse cara não queria me ajudar coisa nenhuma. Estava querendo era se aproveitar. Sim, o que mais que eu podia pensar? Quando a minha mãe chegou, eu contei para ela o que tinha acontecido. E o que eu tinha pensado daquilo que tinha ocorrido lá, né? E para minha surpresa, esta sim, foi a maior surpresa da minha vida. Além de não ter acreditado naquilo que eu contei, ela ainda ficou brava comigo. Uma coisa assim, eu fiquei olhando para ela sem saber o que dizer. Onde já se viu falar uma coisa dessas do pastor Giovanni, Kátia? Ele querendo te ajudar e você pensando coisa errada dele? Coisa errada, mãe? Mas a senhora não escutou o que eu falei? Eu fiquei com a minha cara no chão. Primeiro, com a atitude daquele homem. E segundo, talvez mais ainda, com a reação da minha mãe. Ela falava aquilo porque não tinha visto o que tinha acontecido. O modo como ele me abraçou, como depois ficou me apertando, roçando o corpo no meu. Até um beijo na boca ele me deu. O fato é que depois desse acontecimento, resolvi não frequentar mais aquela igreja. E também não fui lá no escritório dele como lhe tinha pedido. Repito, para mim ficou muito claro que ele não queria me ajudar coisa nenhuma. Resolvi deixar de lado. Não fui mais à igreja. Apesar da minha mãe, sabe, ficar insistindo. Até que na semana seguinte, dessa vez numa segunda-feira, eis que ele voltou a aparecer ali em casa. Confesso que estremeci quando saí na janela e o vi pará-lo lá no portão. O que esse homem estava querendo ali em casa? De novo. Eu até pensei em ficar quietinha, fingir que não tinha ninguém. Mas a janela estava aberta, ele já tinha me visto. Fez até um sinal. O que esse homem estava querendo, meu Deus? Eu ia recebê-lo lá fora mesmo, no portão. Mas quando vi, ele já estava na porta. E assim que abri, ele já foi entrando. Quis saber o que tinha acontecido, por que eu não tinha ido até o escritório e não tinha ido mais ao culto. Falou que tinha sentido a minha falta. Quis saber por que eu não tinha ido mais. Meu Deus. Qual era a intenção desse cara? Pro meu espanto, depois de 1 minuto de conversa, em que eu fiquei na defensiva o tempo todo, naturalmente, morrendo de medo, ele veio com aquela. Falou que podia me ajudar se eu quisesse,
que eu podia ter tudo aquilo que imaginasse. Que eu era uma mulher muito bonita, muito especial. Que não tinha sido à toa. Que eu tinha ido até a igreja e que a gente tinha se conhecido. Sabe, ele falando ali, e eu só prestando atenção. Só imaginando onde aquela conversa ia parar. Ele falava e tentava se aproximar, mas aí eu recuava, até que de repente, sem que eu esperasse, ele tentou me agarrar novamente, e aí eu fui obrigado a empurrá-lo. Por favor, me solta, pastor. O que o senhor está querendo comigo? Eu pedi que ele fosse embora. Pedi com todas as letras. E a resposta dele me deixou pasma. Eu vou. Mas eu só vou depois que você me der aquilo que eu quero. Kátia, você virou minha cabeça, menina. Você me enfeitiçou. Eu não consigo pensar em mais nada. Eu quero você pra mim. Ele falava. Eu pedi que ele fosse embora. Ele tentava se aproximar e eu recuava. Sabe, uma coisa assim que não dá nem pra acreditar. Falei que minha mãe estava na hora de ela chegar para ver se ele ia embora de uma vez por todas. Não estava nada. Só falei aquilo para ver se ele se assustava. Foi um sufoco. Foi um sufoco. Meu Deus, um pastor. Na verdade, pastor coisa nenhuma. Era um tarado. Isso sim. Se disfarçava atrás da imagem de pastor para se aproveitar das mulheres. Será que ele costumava agir assim com outras mulheres que frequentavam a igreja? Ele só parou com aquilo quando eu gritei. Sim, porque chegou uma hora que eu percebi que não ia ter jeito. Ele me pediu calma, falou que não precisava gritar, que ele já estava indo embora. Até que na saída ele teve a cara de pau de dizer aquilo ainda. Você não falou que fizeram despacho para você? Eu só queria ver se o diabo estava no teu corpo. Era só isso. Eu estava te testando. Meu Deus, até onde vai o caradurismo de uma pessoa? Eu até sorri assim, quando ele falou aquilo, porque a cara de pau, sabe, era inacreditável. Ele arregalou o olho assim e insistiu. Você não acredita? É verdade. Eu só estava te testando. Você falou que achava que tinha feito um trabalho para você? Olha, eu sei que contando, tem gente que não vai acreditar. Querendo me testar. Querendo me testar coisa nenhuma. O que ele queria, na verdade, era uma coisa muito, mas muito diferente. Na verdade, durante os dias que se seguiram depois daquilo, a minha vontade foi de ir até aquela igreja, no horário do culto, subir no palco, pegar o microfone e contar para todo mundo o que aquele infeliz tinha feito comigo. Ou então contar para a esposa dele. Mas aí achei melhor deixar aquela história de lado. Era bem capaz de, assim como minha mãe reagiu, ninguém acreditasse nas minhas palavras. Eu não ia ganhar nada com isso, né? E também não queria prejudicar ninguém. Nem aquela esposa dele, que eu nem conhecia direito, mas senti tanta pena daquela mulher. Mesmo assim, nunca mais consegui tirar da memória a imagem daquele pastor. Sabe aquela expressão lobo em pele de cordeiro? Homem muito safado. Se escondia atrás daquela função que é divina, de pastor, mas não respeitava a igreja. Na verdade, não respeitava nada, nem a igreja, nem a própria família, a esposa, os fiéis.
É o tipo de pessoa que não respeita ninguém. Nem mesmo o santo nome de Deus. Nem mesmo o Criador, Senhor. Nem a Ti Ele dedicou respeito. Nem aos fiéis, nem à igreja, nem à própria família, nem a Ti, Senhor.